Não deu nem para piscar o olho e 2024 já acabou. Olha que loucura. Estamos reunidos aqui no último vídeo do ano aqui do Sobrevivencialismo para fazer um apanhado geral de tudo o que aconteceu no ano de 2024 no Rancho SV. Foi um ano muito difícil, com muitas superações e, é claro, muitas conquistas também. Neste ano, temos apenas 2 famílias morando aqui na nossa propriedade e, é claro, essa sobrecarga de trabalho seria esperada. Então, se você perdeu algum episódio, talvez você já vai dizer assim, então quer dizer que os caras não trabalharam muito. Relaxa, fica aqui que você vai ver que foi um ano, cara, cheio de coisa boa. Assim que o ano virou, a gente começou com uma das tarefas mais importantes da nossa lista, que foi criar um abrigo seguro e confortável na nossa propriedade. Para isso, chegou finalmente a hora de mover o container que estava no campo para o local final, com as bases de concreto e com uma estrutura mais apropriada. E depois disso, chegou a hora de reformar ele todo. Conforme o tempo foi passando, a gente percebeu que algumas coisas precisavam ser melhoradas, então a gente começou toda essa jornada. O primeiro passo foi desmontar a oficina, que agora não teria uso, visto que já temos uma oficina dedicada, e ela só ia tomar espaço, uma coisa que no container não dá para desperdiçar. Depois disso, decidimos remover os bancos que estavam fixos para um outro aprimoramento. Antes disso, foi necessário fazer uma nova ligação da elétrica direto no poste de luz e puxar o fio até o container. Feito isso, refizemos a elétrica e deu tudo certo. Fizemos também uma mesa dobrável que ajuda a poupar espaço e, pasme, instalamos até um ar-condicionado. O próximo passo foi fechar a parede onde era a oficina para a gente ganhar mais espaço de depósito interno e colocamos até uma janela para aumentar a luminosidade. E claro, como o conforto após um dia de trabalho nunca é demais, instalamos uma televisão para poder curtir os vídeos do sobrevivencialismo. Óbvio que não adianta ter tudo isso e a gente não poder usar o banheiro. Então empreitamos na construção da nossa fossa séptica, que inclusive servirá para que o galpão seja construído ao lado. Uma outra coisa que precisava de ajuste era a cor do container. Afinal, o cinza não era lá muito bonito no meio de tanta natureza. Então chegou a hora de pintar toda a estrutura com borracha líquida, que além de proteger melhor a estrutura, também deixou o container muito mais bonito. Por fim, o último passo foi instalar um sistema solar secundário para carregar aparelhos simples e garantir luz caso a energia da concessionária falte. E com isso, o container deixou de ser um abrigo e se tornou realmente uma verdadeira hospedagem, um local onde a gente agora pode receber amigos e convidados com muito maior conforto. Uma vez que fizemos isso, partimos para um grande monstro que precisava ser enfrentado: o barranco. Por conta das chuvas e falta de manutenção, o barranco estava todo cheio de erosão e a cada chuva forte escorria barro na estrada, exigindo que chamássemos uma máquina para limpar a bagunça. Aqui, o trabalho não foi nosso, mas sim de máquinas pesadas. O processo começou com a escavação de degraus no morro para aumentar a inclinação dele e criar canaletas de escoamento de água. Depois de vários dias movendo caminhões e caminhões de barro, era hora de deixar um novo barranco protegido contra a erosão, causada pela chuva, claro, e também deixá-lo mais bonito. Então, optamos pela hidrossemeadura, uma técnica onde sementes são jateadas com água e adubo diretamente no morro, para brotarem e assim tampar o barro. Ficou super legal, né? Feito isso, decidimos colocar algumas árvores nativas nos degraus do morro também. O mais difícil, é claro, foi subir com as mudas e o adubo até lá, mas o resultado ficou incrível. O barranco ficou realmente muito mais seguro e vai durar muitos anos sem dar trabalho. Como a luta nunca acaba, chegou a hora de enfrentarmos a próxima etapa, a construção de um depósito. Começamos limpando o local e então preparamos o terreno escolhido, que foi atrás da nossa oficina, para começarmos o contrapiso. Foi a primeira vez que fizemos uma obra de concreto como essa, do começo ao fim, então foi um baita aprendizado. Depois de delimitar a moldura, espalhamos brita e então colocamos a ferragem. Feito isso, chegou a hora de ligar a betoneira. Foi um grande desafio passar a régua para deixar toda a superfície no nível e lisa, mas por mais que pareça loucura, eu achei muito legal fazer isso, apesar da dor nas costas no fim do dia.
Com a passagem de alguns dias, decidimos já criar uma pequena casinha para o nosso compressor e assim diminuir o barulho que ele faz enquanto ligado. Agora, com o básico feito, era hora de começar as paredes. Começamos pela estrutura das paredes usando pinos tratado e depois cobrimos tudo, priorizando que não houvesse frestas nas partes inferiores para evitar a entrada de animais, especialmente as serpentes. Uma vez com as paredes feitas, colocamos uma janela para dar iluminação no cômodo e instalamos a porta, lembrando até mesmo de colocar uma mola para ela nunca ficar aberta por esquecimento. E assim, temos um canto da bagunça para guardar materiais que não tinham lugar apropriado antes. Legal, né? Mas agora para tudo. Nesses últimos 3 anos, tudo que a gente mostrou aqui no rancho foi estruturação básica, construção de várias coisas que vão suportar as próximas etapas. E a próxima etapa chegou. Ou seja, nós decidimos começar a construção da casa do Thiago e da Kelly. Tudo começou com a delimitação de onde íamos construir e com o esquadrejamento, para garantir que a estrutura fosse feita dentro do esquadro e com as dimensões certas. Depois disso, começamos a estrutura. Usamos blocos de calha com treliças para fazer toda a moldura do nosso piso. E aí regularizamos o terreno e colocamos a brita. No meio desse processo, também já preparamos o encanamento do banheiro, que obviamente fica abaixo do concreto e precisa ser pensado desde o comecinho da obra. O mais legal é que praticamente toda essa obra foi feita somente usando um power bank da EcoFlow, que deu conta de tocar todas as ferramentas, até mesmo a solda. Com a estrutura pronta, chegou a hora da briga. O caminhão de concreto chegou e precisávamos espalhar tudo. Foi realmente uma luta pesada. Como o caminhão chegou no meio da tarde, ficamos sem opções e precisamos espalhar tudo até tarde da noite. Mas deu tudo certo. Com o concreto seco, era hora de preparar o contrapiso, uma camada de cimento bem nivelada e lisa que servirá no futuro para colocarmos o revestimento cerâmico. Essa etapa foi bem cansativa, mas vai dizer que não é satisfatório ver tudo ficando lisinho e bonito. Agora chegou o momento de levantar a parede do banheiro. Foi a primeira vez que trabalhamos com blocos, mas honestamente, eu acho que o trabalho ficou decente. É pesado, demorado, mas uma vez feito, fica ali por décadas sem dar trabalho. Enquanto o concreto curava, decidimos dar atenção a uma outra área de necessidade. Afinal, até esse ponto não havia água sendo bombeada para o topo da propriedade e logo não havia água para a casa do Thiago e da Kelly. Para resolver isso, chegou o momento de instalar uma roda d'água no nosso rancho. Começamos escolhendo um local ao lado da estrada para facilitar a manutenção e limpando ele. Depois puxamos a mangueira da nossa captação até o local da roda. E com isso já conseguimos medir quantos litros por segundo temos e assim dimensionar o equipamento que instalaríamos. Feito isso, hora de começar a parte de alvenaria para garantir que a água da roda não cause nenhum tipo de erosão no local. Usamos a mesma técnica que a gente está usando na obra da casa, usando blocos calha, delimitando a borda da área e depois fizemos uma caixaria para a coluna que vai segurar a bomba. Agora, hora de betoneira. Com a estrutura pronta, vamos colocar as calhas para conduzir a água que sai da roda para o curso natural da água, ou seja, devolvendo ela para o ambiente. E com esses passos feitos, finalmente, vamos instalá-la na estrutura. Depois disso, fizemos um pequeno poste para segurar o cano de água que fará a roda girar e fixamos ele no local. Então, abastecemos a roda com óleo e olha só, o sistema funciona. Agora, só falta instalar o reservatório de água que ela vai empurrar para o topo da propriedade. Uma vez com isso feito, hora de conferir o resultado no topo do terreno. Que tal? Temos água chegando no topo do morro sem gastar nada de energia elétrica. Bom, agora chega de enrolação. Vamos voltar à obra da casa. Agora que o concreto já está seco, vamos começar a estrutura das paredes. Para isso, vamos usar madeiras de 5x10. Ah, e só para avisar, toda a madeira usada nessa obra tem tratamento contra cupins. Para facilitar, decidimos montar a estrutura de cada parede no chão e levantar ela para apenas fixar no local. Ficou super legal de ver a casa tomando forma. A cada parede colocada, mais firme a estrutura ficava, deixando ela pronta para a próxima fase, que é a montagem do telhado. Para isso, a gente precisa da ajuda da retroescavadeira. Colocamos as tesouras em cima da estrutura e ajustamos elas para que elas fiquem nas posições esperadas.
Uma vez feito isso, enquanto o material para continuar o telhado não chegava, ficamos curiosos para ver como ficarão as paredes. Então a gente montou uma para ver. Legal, né? Mas enfim, a madeira para a estrutura do telhado chegou e começamos a montar os barrotes que vão sustentar as telhas. Com esse trabalho terminado, agora sim vamos enfrentar as telhas. Pensa em um trabalho pesado, e o sol não ajudou muito não. Mas depois de um bom tempo de luta e muita força, é inacreditável, mas tínhamos um telhado praticamente pronto. Após isso, o Thiago se encarregou de puxar a mangueira da caixa d'água no topo do terreno para uma nova caixa d'água que abastecerá somente a casa dele. Finalmente, a casa agora tem água disponível. Pois bem, voltemos às paredes. Devo lembrar que aqui nesta construção decidimos colocar as frontais deitadas porque a estética fica muito mais bonita e o trabalho é mais leve também. Com as paredes prontas, cortamos o local da porta e aproveitamos a pausa na chuva para terminar o telhado. Colocamos as telhas que faltavam e também a cumeeira, que tampa o vão no topo do telhado. Agora vamos repetir exatamente a mesma estratégia que fizemos lá no nosso container com a nova fossa para essa casa. Com a ajuda da retroescavadeira, conseguimos colocar as peças no local, fazer as instalações e garantir que a casa tenha um banheiro funcional por muitos e muitos anos. A próxima etapa é o corte do buraco das janelas. Vamos marcando e cortando para garantir que o encaixe fique bem certinho. Com isso feito, chegou finalmente o momento de começar a preparar a pintura, e o primeiro passo é aplicar o fundo nas paredes. Enquanto o material do forro não chegava, a gente decidiu começar a empreitada de instalar a cerâmica e o porcelanato no banheiro. Esse é um trabalho realmente desafiador e que cansa muito, além de precisar de muita precisão e atenção. Depois do piso, começamos a parede, onde a técnica é basicamente a mesma. A única variação foi na parede da porta, onde usamos gesso acartonado para então poder fixar o piso. Nesse meio tempo, o material do forro chegou e não perdemos tempo, já começando o trabalho. Iniciamos o serviço pela estrutura de madeira que sustenta o forro e pela primeira vez usamos a pinadora automática, algo que revolucionou a nossa qualidade de trabalho. Enquanto eu, Júlio, focava na continuação do forro, o Thiago começou a instalar a elétrica junto do nosso amigo Vitor, que é especializado na área. Com eletricidade não dá para brincar, né? Eles começaram passando as tubulações por cima da estrutura do forro e depois fixaram a caixa de disjuntores bem como os canos que conduzirão todos os fios de maneira segura e isolada pela casa. Feito isso, os fios começaram a ser puxados e a mágica começou a acontecer. Eu honestamente nunca vi uma caixa com uma organização tão bonita igual a essa antes. Agora, com a estrutura do forro colocada e os fios passados, vamos fechar esses quartos logo? Para isso, usamos o conhecido forrinho tratado e fixamos ele com a pinadora também. O resultado é muito legal. Com essa etapa concluída, finalmente podemos passar o fundo no teto e também aprender a usar o nosso mais novo equipamento, a Airless. Antes de começarmos a bagunça da pintura, é claro, aproveitamos que o piso já havia secado, instalamos o vaso sanitário do banheiro, para aí então fecharmos tudo e começarmos a pintar. Pensa em uma máquina incrível. Rapidamente conseguimos pintar toda a casa usando ela. E também pintamos um pouco de nós mesmos no processo. Mas o resultado ficou demais. Com a pintura feita, o Vitor e o Thiago podem terminar a instalação da elétrica, deixando a casa finalmente conectada na rede do rancho. Até este ponto, só usávamos ferramentas a bateria e o nosso EcoFlow. Então é um alívio poder usar tomadas na casa sem se preocupar com recargas. Agora, hora de instalar as janelas, que foram pintadas há certo tempo. A casa finalmente está tomando forma. E pela primeira vez na história do rancho, temos um lar com as luzes acesas durante a noite. Em mais um dia de trabalho, chegou a hora de montar as janelas enquanto o Thiago termina a hidráulica da residência toda. É incrível, quando chegamos nessa etapa da obra, são muitos trabalhos ao mesmo tempo e precisamos nos dividir para dar conta. Com isso terminado, agora podemos instalar as venezianas na janela, que vão permitir que o Thiago se mude mesmo que os vidros não cheguem a tempo.
Agora eu vou instalar os acabamentos da janela, enquanto o Thiago começa a fazer o revestimento cerâmico onde a cozinha ficará. É muito legal ver como essa técnica de gesso acartonado permite a fixação de pisos sem problema algum em paredes de madeira. Enfim, agora tínhamos que começar a grande luta que estávamos evitando, começar o porcelanato da casa toda. Esse é um trabalho bastante difícil, lento e cansativo, mas o resultado é uma casa muito mais bonita. Antes de partirmos para a sala, aproveitamos que não havia chuva e pintamos o telhado com uma borracha líquida da cor tijolo, para deixar a casa mais discreta na paisagem e também aumentar a resistência e impermeabilidade das telhas. O resultado ficou incrível. Depois disso, partimos para os acabamentos externos, tampando os cantos da casa com cantoneiras e fechando a tesoura da frente, ou como o pessoal daqui chama, o oitão. Agora, já podíamos fechar também o forro na parte do beiral, dando para a casa um aspecto muito mais bonito e, claro, protegendo a parte interna contra a entrada de animais no forro. Depois desse trabalho todo, não tínhamos para onde fugir. É hora do porcelanato da sala. Então, bora! Com a sala já encaminhada, adiantamos o trabalho da instalação de uma cerca para criar um pátio interno para os cães do Thiago, que já são mais velhos e precisam ficar protegidos. Por enquanto, colocamos os mourões e esperamos a tela chegar. Depois disso, o Thiago começou o forro do banheiro, enquanto eu passava rejunte do piso. Agora era a hora de começar a pintura externa. Isolamos todo o interior da casa e ligamos a airless para começar o trabalho. O resultado ficou muito bom. No dia seguinte, com a tela em mãos, decidimos terminar o pátio. Sempre focamos nas atividades fora da casa quando não está chovendo, e podemos fazer a parte interna quando o tempo não deixa a gente estar fora. Por fim, com o piso rejuntado e seco, vamos instalar as portas. Começamos pelo banheiro e depois instalamos a porta da frente, riscando assim todos os itens da lista de tarefas obrigatórias para o Thiago poder se mudar com a esposa dele. E então, o tão esperado dia da mudança chegou. Muita felicidade e muito trabalho nos trouxeram até este ponto, mas ainda há mais para mostrar. Com o Thiago e a Kellen já morando no local, a gente teve que continuar os acabamentos, limpando o terreno e colocando a testeira da casa. Ainda tem muita coisa para fazer para que a casa fique 100% pronta, mas ela é oficialmente um lar da primeira família que agora mora no Rancho SV. E com isso você acaba de acompanhar tudo o que aconteceu nos últimos 12 meses do Rancho SV. É muita coisa. Tivemos desde estruturações básicas até a construção de toda uma casa, da base até a chave. Foi uma experiência incrível, um ano repleto de grandes desafios e eu vou te dizer, 2025 vai ser ainda mais cheio e ainda melhor. Então se você quiser acompanhar essa jornada, fica aqui com a gente. Todo sábado às 20 horas, a gente sempre posta um vídeo novo super legal para você acompanhar. A gente está sempre postando novos episódios do Rancho, tanto quanto, obviamente, outros temas que estão aqui dentro do canal Sobrevivencialismo. Se você quiser acompanhar tudo isso, é só você se inscrever no canal, deixe sua curtida, coloca nos comentários aí o que você achou da passagem desse ano e o que você acha que vai acontecer em 2025. Pois bem, com isso dito, com a história contada, vou-me. Muito obrigado pela sua presença, eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.